Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. O Papai do Céu tem nos conduzido para momentos como esse, de estudo, de reflexão e com certeza de muita bênção por meio da Palavra de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, porque todos os dias nós separamos um tempinho para estudar a Palavra de Deus. E é por meio da tua inscrição que eu estarei te lembrando que você também precisa desse momento com o teu Deus. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Então, junte-se a mim, vamos buscar a presença do nosso Deus. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez termos esta oportunidade que o Senhor dispõe a cada um de nós. Isso a gente consegue enxergar de maneira muito clara a tua misericórdia. E essa misericórdia ela se revela por meio desse estudo, Pai. Estudo esse que não apenas nos garante conhecimento, mas acima de tudo nos aproxima de Ti. E isso é muito importante, porque é exatamente da Tua pessoa, da Tua presença que nós precisamos. Principalmente nessas horas difíceis que a cada dia se passe e se antecede a volta do teu Filho amado. Deus, por meio da tua graça redentora, perdoa os nossos pecados, Pai. E dessa forma, a justiça de Cristo possa substituir a nossa justiça, que na verdade não há, né? E que dessa forma nós possamos ser aceitos por Ti, porque nós queremos ser salvos, nós queremos estar contigo, nós queremos viver no Teu reino. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos pela fé, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de terça-feira e o tema é Adorando a Imagem, novamente. Nós vimos no estudo de ontem, né, esse tema, Adorando a Imagem, e o estudo de hoje é o mesmo tema, porém com esse acréscimo, né, novamente. Isso nos dá a entender que aquilo que aconteceu no passado voltará a acontecer novamente. E aí você deve estar se perguntando, Davi, o quê? O que foi que aconteceu no passado? Para a gente poder conseguir enxergar e, quem sabe, encontrar dentro da palavra de Deus, é algo que remonta à mesma situação, os mesmos eventos. Eu separei aqui alguns pontos, diz assim, ó. Os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel 3 e o que o Apocalipse ensina sobre os eventos dos últimos dias. Sabe, ali no capítulo 13 de Apocalipse, fala que a besta que irá se levantar, né, ela vai dar fôlego a uma imagem, vai fazer com que essa imagem tenha vida ali, né? E essa imagem, vamos dizer assim, será o alvo apontado pela besta para ser adorado. Lembra que Nabucodonosor, ali na planície de Dura, ergueu uma imagem completamente de ouro e deu a ordem para que quando todo tipo de espécie de instrumento musical tocasse, as pessoas deveriam se ajoelhar em sinal de adoração, de reverência, né? De respeito ali à ordem do rei. Pois é, algo muito parecido, muito semelhante, também voltará a acontecer nos momentos que antecedem a volta de Jesus, nos eventos finais, e de forma muito parecida. Veja que a Bíblia ela já nos mostra uma espécie de ensaio daquilo que aconteceu. E que, quem sabe, eu e você iremos presenciar e testemunhar. A pergunta que nós devemos fazer é: qual será a nossa reação? Qual será o nosso comportamento? Será que a gente vai fazer como a maioria fez ali na época da Babilônia? Se prostrou e adorou a imagem do rei? Ou será que nós iremos reagir como os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? É muito importante a gente trazer à tona exatamente esse contexto. Vamos ler novamente? Ele se encontra aqui no livro de Apocalipse. Os versos que nós vamos ler é do verso 11 ao 17. O primeiro contexto. Diz assim, ó. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como um cordeiro,
mas que falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Só para trazer à tona um detalhe muito importante, esse contexto de Apocalipse ele deve ser interpretado de maneira simbólica. Afinal de contas, nós estamos tratando aqui de uma profecia apocalíptica. Enquanto o contexto ali do livro de Daniel, capítulo 3, é um contexto histórico, ou seja, é de entendimento literal, o contexto que foi lido aqui de Apocalipse não se aplica da mesma forma, tá certo? Para que a gente não comece a interpretar aqui e saia com algumas respostas que, na verdade, não é o que o texto está querendo dizer. O ponto crucial aqui é que algo muito semelhante do que aconteceu ali na Babilônia, relatado no capítulo 3 de Daniel, voltará a acontecer, que é exatamente a ação de levar as pessoas a adorarem, a cultuarem, a prestar culto a uma imagem, certo? E quando eu digo que não é para ser entendido de forma literal, é exatamente por conta desse termo imagem. Porque embora em Daniel houve de fato uma imagem de escultura ali, uma estátua, no Apocalipse não se refere a uma estátua como foi na Babilônia. Porém, o que está chamando a atenção aqui no nosso estudo é exatamente o evento de adorar. Adorar aquilo que não é Deus. E isso deve ser o alvo da nossa reflexão, tá bom? O próximo contexto é Apocalipse 14, verso 9. Diz assim, ó: um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão. Lá no verso agora 11 e 12 do mesmo capítulo diz assim: e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Veja que os versos que nós acabamos de ler é a sentença, é o juízo que as pessoas que adorarem a besta e a sua imagem receberão. Interessante que esse juízo nos faz lembrar exatamente com o juízo que Nabucodonosor promulgou a lei contra os 3 jovens. Eles foram jogados em uma caldeira de fogo, né? Pela providência de Deus, não morreram. Já dentro da realidade aqui, dos momentos finais da Terra, aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, irão sim ser jogados no lago de fogo e enxofre, e irão perecer, irão morrer eternamente. Esse será o desfecho. E a gente vê como, embora as coisas aconteçam de modo semelhante, os resultados serão completamente diferentes. Tá certo? O outro contexto que foi apresentado aqui é Apocalipse 16, verso 2, que diz assim: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Veja que essas pessoas que, podemos dizer assim, aceitaram, né, se posicionaram de maneira favorável à adoração, a imagem, a besta, né? Essas pessoas que rejeitaram adorar somente a Deus, mas se permitiram viver esse tipo de experiência, de realidade,
Essas pessoas, elas não apenas serão identificadas por meio dessa marca, mas elas irão, de certo modo, receber o juízo de Deus, né? A gente vê ali as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra e exatamente atingindo esse grupo de pessoas. Ou seja, Deus vai demonstrar de forma clara a sua repreensão, a sua desaprovação a esse tipo de atitude. Tá certo? O outro contexto, Apocalipse 19, verso 20, diz assim: Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Veja que Deus, ele tem um juízo especial para essas entidades, esses poderes que estarão, de certo modo, influenciando as pessoas a cultuarem aquilo que não merece adoração. Ou seja, esses poderes terão contas a prestar diretamente com o nosso Deus. E por último, Apocalipse 20, verso 4 diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que quando a besta levantar ali a sua imagem e der poder para ela, para fazer sinais e prodígios e maravilhas, e de acordo com o texto que nós lemos também, autoridade para perseguir e matar, essas pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, como foi dito aqui o caso das pessoas que foram decapitadas, essas pessoas irão ressuscitar. Diferente da besta, do falso profeta e de todas as pessoas que se uniram a esse tipo de culto pagão, de adoração falsa, os que se posicionaram, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, essas pessoas serão honradas. Elas receberão o direito de julgar. Elas estarão ali reinando com Deus durante 1000 anos no céu. Ou seja, o que o texto está querendo chamar a minha e a sua atenção é: vale a pena perseverar, mesmo que isso custe até a nossa vida. Porque no final de tudo, nós não apenas iremos ressuscitar, mas iremos reinar por toda a eternidade com o nosso Deus. Então a nossa adoração, a nossa fidelidade, o nosso posicionamento com relação e com amor a Deus, sim, com certeza valerá a pena e fará toda a diferença no desfecho de nossas vidas. Com base nisso, eu separei o seguinte ponto que diz assim: o povo de Deus é chamado a adorar o Criador, em oposição à besta e à sua imagem. Naquela ocasião, todos os governantes, todos os líderes que tinham alguma posição ali dentro do governo da Babilônia, todos eles foram convidados para, de certo modo, prestigiar o rei por conta daquela estátua que ele tinha erguido e levantado ali na planície de Dura. Mas como a gente viu no contexto do estudo de ontem, houve 3 jovens que se opuseram, que não acataram, que não atenderam à ordem do rei. Quando chegar nos dias que antecedem a volta de Jesus, eu e você estaremos na mesma situação. Nós também seremos, de certo modo, provocados e testados para ver a quem de fato nós somos fiéis. Se ao Deus Criador e Redentor, ou se nós vamos, de maneira covarde, nos prostrar e adorar aquilo que de fato não merece nenhuma adoração. Olha que ponto interessante que diz aqui, ó. E o que acontecerá no mundo com um chamado para adorar a imagem, também em oposição ao Criador, o princípio é o mesmo. Como eu tinha dito, embora as cenas não sejam iguais, não sejam da mesma forma, o princípio que aconteceu na Babilônia, ou seja, a falsa adoração, aquilo que não merece adoração,
será repetido novamente no futuro. E eu e você precisamos nos preparar hoje. Davi, como é que eu vou me preparar para essa situação? Sendo fiel hoje nas pequenas coisas. Você tem sido fiel hoje nas pequenas coisas ou quem sabe você tem negligenciado, quem sabe você tem falhado, quem sabe você tem até mesmo pleiteado, né? Dizendo, não, mas não tem problema, isso é besteira, mais tarde eu mudo, mais tarde eu tomo uma posição mais assertiva. Como é que tem sido o teu comportamento hoje, frente às pequenas provas que se apresentam diante de nós? Como eu tinha dito, se nós formos fiéis no pouco hoje, com certeza nós seremos fiéis no muito no amanhã por vir. O outro contexto que foi apresentado aqui é o contexto de Romanos 18, 1:18, que diz assim, ó: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Apocalipse 14, verso 9 e 10 diz assim: o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura do cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Deus, ele vai prestar conta com aqueles que, de maneira injusta, prestaram adoração àquilo que não merece adoração. Porque já ficou provado, ali na cruz do Calvário, quem de fato é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Eu separei os últimos 2 pontos aqui do nosso estudo, diz assim: adoração não significa necessariamente curvar-se e oferecer incenso, embora possa incluir também essa prática. Muitas vezes a gente pensa que adorar é simplesmente se ajoelhar, baixar a cabeça, né, fechar os olhos, quem sabe juntar as mãos assim. Ah, isso aqui eu estou adorando. Não, gente, adorar não é somente isso. Isso inclui também, faz parte, mas não é somente isso. Adorar é quando você coloca algo em um lugar na sua vida de destaque, de atenção, de, podemos dizer assim, de valor aos seus olhos, a ponto de, quem sabe, você entregar toda a sua atenção, a sua devoção. Por exemplo, você pode adorar o seu trabalho. Você pode adorar uma pessoa. Você pode adorar, quem sabe, uma posição social. Como assim, Davi? Quando você coloca essas coisas na frente de Deus, acima de Deus, tratando como mais importante do que as coisas de Deus, você está demonstrando quem de fato é o seu Deus. Idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas é quando você coloca qualquer outra coisa à frente da única pessoa que de fato merece a nossa adoração. Será que nós temos, quem sabe, cometido esse erro, esse pecado? É algo a se refletir, gente. Porque com muita facilidade, a gente pode apontar para as pessoas que cultuam algumas imagens e escultura, sendo que a gente pode também estar sendo idólatra, não a uma imagem, mas quem sabe a uma pessoa ou a alguma outra coisa. O último ponto que eu destaquei é o seguinte, talvez isso ajude a explicar as palavras aparentemente duras de Jesus. Que diz assim, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando a gente escuta essas palavras de Jesus que estão ali em Mateus 12:30, a gente pode achar um pouco dura. Mas a gente consegue ver essa afirmação, essa certeza de Jesus, de forma muito clara nos eventos finais. Olha o que diz aqui, os eventos finais são uma manifestação mais intensa dessa verdade. De fato, nós vamos ver nos eventos finais o cumprimento dessa palavra de Jesus. Quem comigo não ajunta, quem comigo não está, será espalhado, será dispersado. E eu e você precisamos estar atentos. Será que nós estamos juntos em Jesus? Ou será que nós estamos ainda na dúvida
se de fato queremos ficar com Jesus. Chegamos ao fim de mais um estudo, de mais uma lição. Hoje falando do tema adorando a imagem novamente. Isso voltará a acontecer, mas se Deus quiser, eu e você não apenas estaremos preparados, mas também teremos uma posição ativa para negar qualquer adoração que não seja ao verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a saber, o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Se Papai do Céu falou ao seu coração, se você acha que esse estudo é interessante e que outras pessoas devem ter esse estudo, aproveita, deixa o teu gostei, para que dessa forma a plataforma possa recomendar para outras pessoas. E se você quiser de forma ativa fazer com que outras pessoas estudem esse conteúdo tão importante e relevante, compartilhe para quem você quer bem, para os seus contatos, e dessa forma você se unirá a mim na promulgação da palavra de Deus. Tá bom? Fica com Deus, que Papai do Céu te abençoe e que Ele te faça retornar aqui para o próximo estudo de amanhã. Eu estarei aqui te esperando para termos juntos o nosso momento com Deus, tá bom? Não falta. Até a próxima e tchau, tchau.